Ok, agora sim. Oficialmente, sejam todas muito bem-vindas. Nossa, tô muito animada, já tô muito animada, tô muito emocionada. Enquanto eu estava fazendo a separação de alguns artigos para a gente dar uma olhadinha, é, eu fiquei bastante emocionada com a nossa missão como um todo, sabe? É algo muito especial para mim, eu tenho certeza que para vocês também. E como eu sempre falo, né, a forma como ela foi planejada foi uma coisa tão incrível, porque obviamente quem planejou, que é o nosso mestre Jesus Cristo e seu complemento divino, Maria Madalena, eles obviamente quando planejaram essa missão, eles sabiam que as instruções a respeito do casamento alquímico, que é o tema da nossa live de estudo hoje, eles sabiam que jamais deixariam isso chegar até as nossas mãos, né? Ele sabia que obviamente o sistema iria boicotar esse material, né, enfim, o que fosse, de chegar ao conhecimento das pessoas, porque o sistema, obviamente, não tem interesse na ascensão da humanidade. Então, esse conhecimento a respeito da união divina, do casamento alquímico, do matrimônio sagrado, e a gente vai entender isso hoje. A gente está falando sobre as chamas gêmeas. Isso vai ficar claro também nesse estudo para vocês, né? A gente está falando daquela alma que era um, que era una, que se dividiu em dois aspectos, vindo aqui para a matéria, vindo para a terceira dimensão, se polarizou, se separou, a ponto de uma, né, esquecer da outra, a ponto de uma não se lembrar desse complemento, e automaticamente não se lembrando do complemento divino, a gente também não se lembra de quem nós somos, mas que o objetivo é que essas duas polaridades, esses dois aspectos da mesma alma, retornem à unidade uma com a outra através do matrimônio sagrado, da união divina e do casamento alquímico, para que ambos possam retornar à fonte criadora. Hoje nós vamos estudar um pouquinho algumas passagens, tá? Não vamos estudar todo, porque é um livro gigantesco, daria para a gente fazer meses de live só com o conteúdo deste evangelho, que obviamente a gente vai estar estudando sobre o evangelho apócrifo, tá? Ai, alergia. Alergia a pelo. Ah, tem dia que tá atacado, como hoje. É um evangelho apócrifo. Ai, Joyce, o que quer dizer evangelho apócrifo? É um evangelho que não entrou para essa coleção de livros que contém na Bíblia. Ali na Bíblia a gente tem, né, algumas dezenas ali de evangelhos e que obviamente foram selecionados pela Igreja Católica, pelo Vaticano, enfim, pelos papas e os líderes religiosos da época, foram selecionados. A gente sabe muito bem, né, por quê. Lembrando que o sistema religioso não tem interesse que a gente saiba de certas coisas, né? Porque se a gente souber de certas coisas, então não tem sistema religioso. Se a gente tivesse despertar, não existe essas estruturas e não existe ninguém debaixo dessas estruturas. Então, obviamente que textos onde Jesus Cristo fala claramente a respeito da união divina, né? Enfim, junto com seus apóstolos, isso tudo foi retirado da Bíblia. Hoje nós vamos estar estudando algumas passagens do Evangelho de Filipe, que é um evangelho muito especial. Mas, como eu falei, hoje vai ser apenas uma apresentação. Não vai ser uma live chata, tá? Não precisa desconectar, não precisa ir embora. Não vai ser uma live chata da gente ficar aqui lendo. Eu quero a participação de vocês, eu também quero os insights de vocês. Esse material é tão rico que, né, sobram insights. Então, esse evangelho de Filipe dá para entender muito bem o porquê que a igreja não quis colocar esse evangelho dentro da Bíblia. Eu acho interessante uma coisa que eu sempre me questionei é por que evangelhos de pessoas, né, escrito por pessoas que nem conheceram Jesus Cristo, que nem viveram na mesma época que ele, que nunca o viram face a face, que, enfim, por que esses evangelhos entraram para a Bíblia e evangelho de discípulos dele, de pessoas que andaram junto com ele, de pessoas que ouviram ele falando pessoalmente, por que esses evangelhos ficaram de fora? É uma coisa que eu sempre me questionei. No cristianismo se dá muito mais ênfase aos evangelhos, inclusive de escritores que não conheceram, não andaram, não viveram na mesma época que Jesus Cristo.
E como eu estava falando, dá para entender muito bem por que que o Evangelho de Filipe foi deixado de fora. Primeiro, porque ele escancara que Jesus e Maria Madalena eram um casal. E não era um casal comum, sabe? Eles eram uma coisa só, era um casal que ia além da questão física, além da união física, eles também eram um em sentido de alma, né? E só por isso daí a gente já entende por que que não entrou. Esconderam a questão da união divina, né, de Jesus Cristo e difamaram Maria da Madalena. Quando a gente está falando de ascensão, é bem importante a gente deixar claro que o sistema religioso não deixou chegar na nossa mão aquilo que é necessário para a nossa ascensão, para a nossa saída do sistema. Óbvio que eles não deixaram a gente ficar sabendo disso. Então, se você for perguntar em diversas religiões, muitas pessoas vão te falar trocentas teorias ou crenças, mas ninguém vai falar na união divina. Ninguém vai mencionar que a ascensão é sobre esse masculino e esse feminino retornarem ao estado da unicidade. E não é só uma questão espiritual. Mas aí pode ficar cada um vivendo a sua vidinha, pode ficar cada um vivendo a sua vidinha, cada um com seu respectivo companheiro, mas sendo um espiritualmente, tendo alcançado o equilíbrio interior apenas, né? Esse Evangelho de Filipe traz algumas coisas que são muito interessantes. E a gente está falando da união mesmo. Existem alguns trechos desse Evangelho até que cita mais sobre essa questão sexual, mas a gente não vai adentrar tanto hoje, mas vamos adentrar um pouquinho sim, né, que fala muito dessa questão sexual. E existe um termo também que é usado diversas vezes nesse Evangelho, que quando este livro está falando sobre a ascensão, ele usa um termo para descrever o que seria essa porta para a ascensão. Ele usa diversas vezes e de formas diferentes, com palavras diferentes, mas que a tradução é a mesma. E essa tradução é câmara nupcial. A câmara nupcial, dentro do Evangelho do Filipe, é a porta para a ascensão. Só que não é qualquer câmara e não é qualquer núpcias. E é disso que a gente vai entender. Mas antes eu queria colocar um videozinho para vocês. Se der tempo, eu boto até 2 vídeos mais curtinhos, né? Só para a gente ter uma iniciação sobre... Só para contextualizar vocês, né? Mas é um videozinho bem rapidinho. A descoberta do Evangelho de Filipe em Nag Hammadi, em 1945, foi um dos momentos mais significativos para o estudo do gnosticismo. Escondido por quase 2 milênios, este texto apócrifo foi preservado em papiros, aguardando o momento certo para ser revelado ao mundo. Sua tradução trouxe à tona ensinamentos que desafiaram os cânones tradicionais do cristianismo, oferecendo uma visão diferente sobre os sacramentos, o papel da matéria e a união entre o divino masculino e feminino. Cada linha deste evangelho contém fragmentos de uma sabedoria que, por muito tempo, foi considerada perigosa e herética. O Evangelho de Filipe, como outros textos gnósticos, foi rejeitado pelos concílios da Igreja primitiva. Considerado herético por suas visões espirituais e interpretações não ortodoxas sobre Jesus, os sacramentos e o corpo humano. Este evangelho foi excluído do cânon oficial, mas a sua coleta não apagou seu valor. Pelo contrário, para os gnósticos, ele continuou a ser uma fonte de sabedoria secreta, passada de geração em geração, aguardando o momento certo para ser redescoberto e trazido de volta à luz. Hoje, ao estudarmos seus ensinamentos, começamos a entender por que ele foi considerado uma ameaça à teologia dominante de sua época. O Evangelho de Filipe destaca-se por sua visão única sobre os sacramentos e a união espiritual. Ele revela mistérios ocultos que nos ajudam a entender o caminho da redenção da alma e a verdadeira natureza de nossa relação com o divino. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos desse evangelho apócrifo, onde o corpo e o espírito se encontram no mistério da união espiritual. Descoberto em 1945, é uma caverna no Alto Egito. O Evangelho de Filipe é um dos textos mais significativos da biblioteca de Nag Hammadi. Diferente dos evangelhos tradicionais, este texto não narra a vida de Jesus, mas explora os mistérios espirituais que transcendem a existência física.
Ele trata da importância dos sacramentos, da união espiritual e da libertação da alma através do conhecimento. Um dos mistérios mais profundos apresentados no Evangelho de Filipe é o conceito do matrimônio sagrado. No gnosticismo, a união espiritual entre o masculino e o feminino representa a fusão da alma com o divino. Esse sacramento vai além do casamento físico, simbolizando a reunificação das partes fragmentadas da alma. Quando a alma está completa, ela pode finalmente escapar do mundo material e retornar ao seu estado divino original. O Evangelho de Filipe nos ensina que a alma é presa pelas ilusões do mundo material e é através da compreensão da verdade que ela pode se libertar. A Gnosis revela a verdadeira natureza da alma, permitindo que ela transcenda a matéria e retorne ao divino. O conhecimento aqui é mais do que informação, é uma revelação pessoal que transforma e liberta a alma. No gnosticismo, o corpo é visto como uma prisão temporária, criada pelo demiurgo, uma entidade imperfeita que mantém as almas presas no mundo material. No Evangelho de Filipe, o corpo é algo a ser transcendido, não rejeitado. É através dos sacramentos e da gnosis que a alma pode escapar dessa prisão e retornar à sua verdadeira morada espiritual. A matéria é um véu e o conhecimento é a chave para rasgar esse véu. O Evangelho de Filipe nos desafia a olhar além das aparências e a entender a natureza espiritual de nossa existência. Ele nos ensina que a salvação não está apenas nas crenças externas, mas no conhecimento interno, na união espiritual e na transcendência do mundo material. Assim como no matrimônio espiritual, cada alma está destinada a retornar à sua origem divina. E os sacramentos são os passos que nos guiam nessa jornada de volta ao lar. E aí? É interessante que não é preciso nem, sabe, esticar muito a coisa e fazer muita força para tentar entender. Obviamente que esse evangelho foi estudado, tá? E esse vídeo, tá? Depois eu coloco o link caso vocês queiram, né? É um canal que eu achei no YouTube, não é um canal de espiritualidade, é um canal de estudo das gnoses, né? Desses livros apócrifos, né? Os gnósticos são, na verdade, os verdadeiros seguidores, né, de Jesus Cristo. São aqueles que deveriam ter levado o título de cristãos. Aquelas pessoas que, após, né, a morte de Jesus Cristo, são aquelas pessoas que continuaram passando para frente, dentre aquelas pessoas que escutaram, que andaram com Jesus Cristo. Após sua morte, esse conhecimento foi passando para frente. Eles tinham quase que essa missão de não deixar esse conhecimento se perder. Então, eles eram esses estudiosos, né? E eles guardaram essas informações. E, óbvio, vai ficar muito claro também, a gente estudando esse evangelho, que esse não era um entendimento, digamos assim, que viria para a gente pelos meios oficiais, como a igreja, como o cristianismo, como as religiões, enfim, não viria. Ele é um tipo de conhecimento, é até falado como um grande mistério, esse matrimônio. O que é esse matrimônio que leva de volta para se conectar com todo? O que é, né, esse casamento sagrado do masculino e feminino? Gente, isso é uma coisa que explode a cabeça de estudiosos, de teólogos, de religiosos, de arqueólogos, de historiadores. Isso explode a cabeça das pessoas. E pessoas que estudam muito isso, pessoas que estudam demais isso. É um grande mistério. O que é isso? O que é esse casamento desse masculino, desse feminino que leva de volta a Deus? Vocês percebem também? Além obviamente, que esse texto não entrou no cânon da Bíblia, né, no cânon da Bíblia, justamente para que as pessoas não pudessem começar a se questionar isso até chegar o momento que as pessoas iriam descobrir. Porque é uma verdade que está dentro da gente. Todas as almas que estão aqui no planeta Terra, elas querem achar esse caminho de volta. Tendo consciência disso ou não, a alma está buscando isso. Uma vez que a alma está buscando isso e o conhecimento está ali, né, disponível, uma hora a alma ia juntar os pauzinhos e ia entender. Então era mais seguro tirar. Mas há décadas atrás, né, eu acredito que foi em 1945 que esse evangelho foi encontrado. Ele foi preservado, ele foi guardado durante muito tempo. Se eu não me engano, em 1945 ele foi traduzido, né? Mas ele foi preservado durante muito tempo, ele foi guardado como se fosse um tesouro. Porque na época da Inquisição, né, naquela época, enfim,
muita coisa foi queimada, muita coisa foi perdida, muitas cópias foram perdidas. Então, houve realmente um trabalho para preservar esse evangelho para que ele chegasse até os dias de hoje. Mas desde que ele foi traduzido, uma cambada aí de líderes religiosos, de teólogos, pessoas até bem intencionadas que estão tentando entender o que é isso. Esse é o tipo de conhecimento que só vai integrar ele totalmente quem está vivenciando isso conscientemente. Fora isso, ele é só uma parábola, ele é só uma alusão, é só uma metáfora. Só vai entender quem está do lado de dentro, quem está vivenciando isso. E para você entender, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser uma teóloga, você não precisa ser estudiosa, você não precisa entender de manuscrito, nada disso. Eu tenho certeza que muitas de vocês estão tendo contato com esse evangelho agora pela primeira vez. E vocês vão entender muito melhor do que pessoas que já estão há décadas estudando, traduzindo, buscando referências, tentando entender palavra por palavra. Vocês vão entender isso muito melhor. Gente, vocês perceberam, né, no vídeo, né, que obviamente é um canal que não está falando de espiritualidade nem de chamas gêmeas. Mas, gente, é quase que tá. Quase que tá falando de chamas gêmeas. E esse conhecimento que eu falei, essa coisa do masculino e do feminino, que é uma coisa só, mas que aqui na matéria estão separados e que precisam achar o caminho de volta um para o outro através dessa união divina, desse casamento divino, né? Para que eles possam retornar, ascender, voltar ao pleroma ou ao todo. Né? Isso é uma coisa que realmente foi vista como uma heresia. Até dentro da espiritualidade, falar na união do masculino e do feminino como o caminho, as portas do céu, as portas da ascensão, ainda é uma heresia. Né? Esse tipo de conhecimento ainda é um negócio assim que explode ainda a mente das pessoas. Muitas pessoas ainda não estão preparadas para entender isso, mas eu, como sempre falo, o melhor ângulo para você entender isso é do lado de dentro, é a vivência. Não é uma coisa assim de você ler um manuscrito antigo e ficar tentando buscar, porque isso seria uma coisa, né? Poderia acontecer isso. Pessoas fazem isso, de buscar sentido, né? Mas já puxando para aquilo que elas querem acreditar. E muitas das vezes manuscritos antigos falam muito em códigos, não deixam as coisas tão claras, e as pessoas projetam ali aquilo que elas querem acreditar. Mas no caso do Evangelho de Filipe, gente, a gente não precisa nem fazer força. Não precisa nem tentar buscar o sentido. Está escrachado. Mas é um conhecimento, né, que o próprio Jesus Cristo deixou claro que não ia ser entendido dessa forma. A gente teria que entender isso do lado de dentro, a gente teria que realmente retornar ao coração para a gente poder entender. E isso teria uma época certa para se entender, né? Eu acho que eu vou colocar aqui um segundo vídeo para a gente dar uma olhadinha, tá? Durante séculos ouvimos apenas uma versão da história. Mas e se existirem fragmentos que queimam ao serem lidos? Palavras silenciadas, apagadas pela fumaça dos concílios, que nunca chegaram até os nossos púlpitos. No coração do deserto, escondido por mãos que sabiam o que guardavam, um evangelho perdido reapareceu. O Evangelho de Filipe. Não um texto de regras, mas um convite, um chamado ao amor, ao mistério, à graça e talvez a um segredo que ainda arde. O Evangelho de Filipe não foi escrito para ser lido em voz alta nas igrejas. Foi escrito para ser sentido. Entre seus fragmentos quebrados, há lampejos de uma fé diferente. Não institucional, mas experiencial. Um cristianismo que não se apoia em dogmas, mas em revelações diretas. Ali encontramos palavras que incomodam, que desafiam e que libertam. Há dois tipos de conhecimento, diz Filipe, o das palavras e o da experiência. E é essa experiência que ele atribui a Maria Madalena, chamada no texto de companheira de Jesus. Mas a palavra original usada no copta é ainda mais poderosa. Koinonos, parceira, unida em mistério, compartilhadora da luz. O que isso significa? Filipe não explica, ele sugere, ele provoca. Mas há uma verdade não dita pairando no ar. Madalena sabia, e isso era perigoso. O Evangelho menciona beijos, intimidade, mas não no sentido comum. Trata-se de uma união espiritual, de uma iniciação. Ela recebia dele não apenas palavras, mas visões, como se entre eles houvesse um caminho sagrado, não institucional, não físico, mas místico. É por isso que o Evangelho de Filipe foi banido, porque ele não apenas fala de Jesus, ele revela algo sobre o que Jesus realmente ensinava. Um caminho de união, de transformação interior, que não passa por hierarquias nem templos, mas pelo coração desperto. Filipe não deixou um evangelho completo. A maioria dos trechos está em fragmentos. Mas talvez
isso também seja parte do mistério. Talvez o queimar que sentimos ao lê-los seja um chamado para que cada um de nós reconstrua esse evangelho, não com palavras, mas com consciência desperta. Existem palavras que atravessam os séculos como enigmas, e há uma, no evangelho de Filipe, que arde mais do que as outras. O Senhor amava Maria mais do que todos os discípulos, e frequentemente a beijava na... A palavra final está danificada. Os séculos e o fogo comeram esse pedaço. Mas o que ela significa? No mundo dos primeiros cristãos gnósticos, o beijo tinha outro significado: transmissão espiritual. Um gesto sagrado. Beijar era comunicar conhecimento secreto, um reconhecimento da luz interior no outro. E Madalena era a única que recebia esse beijo. Por isso os outros discípulos se incomodavam. Por isso Pedro questionava. Por isso queriam silenciá-la. Ela sabia demais. O beijo no texto de Filipe não é escândalo. É iniciação. Um símbolo de uma conexão que ultrapassa palavras, hierarquias e dogmas. É por isso que, mesmo que o texto esteja incompleto, ele ecoa com força. Porque o que falta talvez seja justamente o que precisamos buscar. O que não está escrito é o que precisa ser vivido. Há um fio invisível que liga os evangelhos gnósticos a um segredo antigo. Um mistério de união. No evangelho de Filipe, essa união é mencionada, mas nunca explicada com clareza. Ela é sugerida, insinuada, escondida entre metáforas. E talvez seja esse o ponto. Porque certos segredos não foram feitos para serem ditos, mas para serem vividos. Há dois que vivem juntos em um quarto, mas quando a luz se apaga e eles se deitam, se tornam um. Essa não é apenas uma descrição de intimidade. É uma linguagem iniciática. A união entre o divino e o humano, o masculino e o feminino, o corpo e o espírito. Maria Madalena, neste contexto, não é apenas uma mulher. Ela representa o sagrado feminino que equilibra a força do Cristo. Não como serva, mas como igual. Como parceira na revelação. Essa união vai além da carne, mas não exclui a carne. Os gnósticos acreditavam que o corpo era um templo e que o verdadeiro erro era rejeitá-lo como profano. O amor entre Jesus e Madalena, se existiu, não foi uma quebra da santidade. Foi a expressão máxima dela. A união dos dois, em alma, em espírito, talvez em corpo, era um ato sagrado de equilíbrio, capaz de transmitir não apenas amor, mas conhecimento. E é esse conhecimento que foi temido, porque ele não podia ser controlado por hierarquias, não cabia nos dogmas, não podia ser canonizado. Essa união revelava um outro caminho de fé, não baseado em crença cega, mas em experiência direta, não em obediência, mas em despertar. Por isso Filipe não descreve em detalhes. Ele protege, ele preserva, ele convida o leitor a sentir em vez de simplesmente entender. Talvez a pergunta não deva ser: Jesus e Madalena eram um casal? Mas sim, o que essa união desperta em nós? A palavra graça aparece muitas vezes nos evangelhos tradicionais, mas no evangelho de Filipe ela ganha outra dimensão. Não é um presente dado por um Deus distante, é uma experiência de união. É a lembrança de quem realmente somos, antes da culpa, antes da obediência, antes da separação entre sagrado e profano. Para Filipe, a verdadeira graça não é um perdão imposto, é um reconhecimento profundo. É olhar para si mesmo e perceber: você nunca foi separado de Deus. Você só foi ensinado a esquecer. Essa graça se manifesta no amor, mas não um amor frágil, condicionado, moralista. É um amor que rompe muros, que não mede méritos, que não exige confissão, apenas presença. Foi isso que Jesus encarnou. E foi isso que Madalena entendeu. Enquanto muitos ainda buscavam sinais, regras e milagres, Madalena já tinha sido tocada por algo que libertava sem aprisionar. Ela compreendia que o reino de Deus não estava vindo. Ele já estava aqui, agora, dentro. Esse tipo de graça é perigoso para os sistemas, porque não se compra, não se vende, não se negocia. Ela não pode ser controlada por rituais, púlpitos ou dogmas. Ela simplesmente acontece quando você está inteiro, quando você ama sem querer possuir, quando você se entrega sem medo, quando você deixa o medo morrer e nasce de novo, sem precisar morrer fisicamente. A graça que liberta não é a que nos leva ao céu depois da morte. É a que nos desperta para a vida agora. Filipe sabia disso. Madalena viveu isso. E Jesus foi o canal dessa revelação viva. A história oficial nos mostrou Jesus cercado por 12 homens. Mas os evangelhos apócrifos revelam algo que incomoda profundamente as estruturas patriarcais. Havia uma mulher ao lado do Cristo. Não atrás, não à margem, ao lado. O evangelho de Filipe a chama de companheira. Mas o termo original é ainda mais provocador. Quinonós, aquele com quem se compartilha tudo. Conhecimento, intimidade, missão, espírito. Maria Madalena não era apenas uma seguidora. Ela era uma iniciada. A discípula que compreendia o que os outros não conseguiam enxergar.
aquela que, segundo Felipe, era amada mais do que todos os discípulos. E isso incomodava, porque a presença dela quebrava a hierarquia dos apóstolos, porque seu entendimento não vinha da autoridade, mas da experiência direta com Cristo. Nos concílios eclesiásticos, esse fato precisava ser apagado, porque se uma mulher foi a mais próxima de Jesus, então o sagrado não é exclusivo dos homens. A liderança espiritual não é monopólio de títulos, vestes ou castas. E mais, a fé não é feita apenas de dogmas, mas de vivência interior. Há um tipo de amor que acolhe, outro que consola. Mas há um tipo raro que incomoda. Esse amor não se curva à conveniência, não se ajusta ao poder, não cabe nos moldes das instituições. O Evangelho de Felipe fala de um amor entre Jesus e Maria Madalena que não era apenas afetivo, era espiritual, libertador, transgressor. Eles compartilhavam o verbo, o ensinamento, o mistério. Não como mestre e discípula, mas como dois que se reconhecem em essência. E é exatamente isso que incomodou tanto, porque esse amor revelava que o divino não se limita a templos, mas se manifesta no encontro humano, na escuta, no toque, no cuidado, no beijo que, segundo os textos gnósticos, Jesus deu em Madalena, não como escândalo, mas como símbolo de revelação. O amor entre eles não era posse, era transmissão, de sabedoria, de presença, de eternidade. Mas o sistema não tolera amores que não pode controlar. Por isso queimaram os pergaminhos, rasgaram os manuscritos, reduziram Madalena a um estereótipo e tentaram transformar o Cristo em uma ideia distante. Mas o amor real, o que incomoda, não morre. Ele ressurge em fragmentos, em suspeitas que não se calam, em corações que sentem que algo foi escondido, porque era verdadeiro demais. Esse amor não busca holofotes, busca almas dispostas, desperta consciências adormecidas, desafia estruturas milenares e faz tremer os tronos da hipocrisia. No fim, o que mais tentaram apagar foi o que mais resistiu: o amor. Agora sabemos, nem tudo o que foi apagado da história ficou no esquecimento. O Evangelho de Felipe não fala apenas de amor, fala de um elo sagrado, de uma aliança que transcende o físico, de uma comunhão espiritual que desafiou impérios e doutrinas. Maria Madalena não foi apenas uma seguidora. Ela foi confidente, iniciada e talvez companheira. E isso muda tudo, porque quando o amor se torna sagrado, ele deixa de servir ao controle e passa a servir à libertação. Nossa, que forte, né, gente? É que nem eu falei, não precisa se esforçar muito. A gente vê que a pessoa que produziu esse vídeo, né, obviamente tinha uma certa relutância, né? Apesar do texto deixar tudo muito bem claro, mas tinha aquela coisa de falar, mas não é exatamente isso, né? Não era uma nega casada, uma coisa espiritual, uma coisa só espiritual. Mas reconhecia mesmo essa ligação espiritual, esse compartilhamento deles como sendo uma coisa só, né? Uma coisa de igual para igual, a ponto de nenhum outro discípulo conseguir compreender as coisas que ele falava. Mas, novamente, esse vídeo traz essa referência do casal, do masculino e do feminino, desse matrimônio sagrado, dessa união, né? E aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Por que houve tanta preocupação e tanto empenho para tirar essa questão a respeito de Jesus Cristo, sobre a união divina dele, da gente, né? Por que tanto empenho para tirar isso, se não a questão deles não quererem que, ao olhar para Jesus Cristo, a gente também se veja enquanto complemento divino de alguém, né? Porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele, obviamente, possui um complemento divino e está numa união divina, então, obviamente, todo mundo ia começar essa busca, essa procura, querer saber mais a respeito disso, né? A gente acabou de assistir 2 vídeos de 2 canais. Aqui é um canal até chamado Fé Viva. Se eu não me engano, é um canal evangélico, né, digamos assim. E o outro é o canal, esse primeiro que a gente assistiu, é o canal Evangelhos Esquecidos, né? Não são canais de espiritualidade, não falam de chamas gêmeas, mas já vem trazendo essa contribuição e a gente vai juntando a peça do quebra-cabeça. Alguém traz um conhecimento, aí às vezes você não tem o conhecimento dos evangelhos, não faz parte da sua crença, você não cresceu estudando isso, mas você traz a vivência. E era uma coisa que os dois, se você tem uma coisa que esses 2 vídeos concordam, é que era uma coisa que ia ser vivida do lado de dentro, né? Porque é a essência do Evangelho de Felipe. Eu já olhei o Código da Vinci várias vezes e sempre chorei no final, achava a coisa mais linda, sem entender nada do que estava sendo dito. Hoje eu entendo o motivo que chorava sempre, sem nem entender. Na hora certa a gente entende, né, Bruna?
parceira, companheira, sempre a beijava, muito amor, nunca fomos separados de Deus. Exato. Isso é para que as pessoas falam que eles não eram um casal romântico e ele só beijava ela. Então não dá nem para falar assim uma coisa assim, que era um costume na época. Era um costume, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Isso era um costume da época, as pessoas chegavam e davam um beijo na boca. Ainda mais com mulher, gente, ainda mais com mulher. Que naquela época, qualquer forma como você olhasse, tocasse uma mulher de uma forma com mais intimidade, gente, isso era um escândalo muito grande, né? Então, obviamente, que para um homem tocar uma mulher com essa intimidade, é porque ele realmente tinha direito a essa intimidade com ela. E ele estava sempre beijando ela na boca. Então, assim, né, para aqueles que falam que essa conexão não é uma conexão romântica, afinal de contas, Jesus Cristo e Maria Madalena tá aí para provar que chama gêmea não é uma conexão romântica. Balela. O próprio Cristo não concorda com isso. Imagina se ele ia perder a oportunidade de estar sempre pertinho, né, do amor dele. Imagina. Que vídeo lindo, né, Bruna? Joyce do céu. Que lindo, chorando rios. Nossa, eu passei a tarde toda me emocionando e por várias vezes eu também me emocionei muito, Alejandra. Sim, casados e tiveram uma filha, exatamente, Jurami. Exatamente. Por isso o Evangelho de Maria Madalena é tão profundo e tão incrível. Ela era o mesmo, ele e ela eram o mesmo ser. Exato, Polly, exato. O Evangelho de Maria Madalena é extremamente complexo. Ela fala de física quântica, ela fala dos arcontes, ela, sabe, é uma coisa assim bastante completa também. Já Jesus, ele tinha aquele jeitinho, né, ele desenhava. E ainda assim, sabendo que não iam entender totalmente, porque não era para ser entendido naquela época, ele só se esforçou para que o conhecimento chegasse preservado hoje. Então, nós estamos dentro de uma colheita que já está durando mais de 2000 anos, e agora a gente está nesse período que é a aceleração da colheita. Então, já tem mais de 2025 anos e tal que esses códigos de ascensão estão colocados na grade planetária, e nós estamos aqui para terminar, dando a nossa contribuição, né? Nosso pequeno tostão de contribuição através da nossa vivência, integrando isso do lado de dentro, tendo esse encontro com o que nós somos, entendendo quem nós somos, quem o nosso complemento divino é, fazendo esse trabalho né, de cura, de desprogramação, de voltar à essência, voltar à origem. E dentro deste trabalho, que está tudo incluso na expansão da consciência, vai se afunilando, a coisa vai afunilando. E aí todos os caminhos te levam para o seu complemento divino. É por isso que não existe nenhum trabalho para se fazer para a união. Não precisa, não precisa. A gente só precisa ter essa expansão dessa consciência, essa conexão com o interior, com a fonte criadora, e é automático. É automático. Eu não sei se vai dar tempo da gente ver hoje ainda, a gente já vai partir agora para dar uma olhadinha nos textos e a gente poder extrair o nosso entendimento, que até aqui a gente viu o vídeo, né? Mas esse vídeo foi baseado aonde? Cadê esse escrito? Cadê esses textos? Fala isso mesmo? Fala de masculino, fala de feminino, fala de união, fala de matrimônio, fala de sexualidade sagrada. Tá falando disso mesmo? A gente vai entender. Deixa eu terminar de ler aqui que a gente já vai ver essa parte. Porque Pedro ficaria sem poder nenhum. Tudo é um jogo de poder, não é, Rafaela? É o ego, né? É mais naquela época, né, gente? A consciência naquela época, se hoje já tá, a consciência ainda está engessada para integrar certos conhecimentos, imagina naquela época, né? A densidade que era a época dos metais. Isso que eu falei, isso que eu ia falar, Pedro e Paulo são difíceis mesmo de lidar em vários aspectos. Oxi! Oxi! Não, e dois machistas, né? Dois machistas. Paulo, então, acho que Paulo até se coçava quando falou em mulheres, vocês têm que aprender calada. Obviamente, isso só poderia sair da boca de alguém que não conviveu com o nosso mestre. Ai, meu Deus, Maria Madalena já ia ser a primeira a dar uma livrada na cabeça deles. O que você falou? Aprender calada? Ai, ai. Mas é aquilo, escreveu coisas lindas, mas tudo dentro do entendimento dele. E é uma coisa assim, né? Que a gente vê que tinha conexão com o espiritual. Tinha. Ele tinha. Paulo tinha conexão com o espiritual? Tinha. Quem escreveu 1 Coríntios 13? Aquilo ali é pura inspiração divina, conexão com a fonte criadora. Tinha. Mas também tinha ego. E eu quero, né, com isso aqui, dizer que nenhum canalizador está livre de ego. Nenhum canalizador está livre de vestir esse personagem, essa carapuça de eu tenho todos os códigos e eu entendo de tudo, eu sei falar de tudo. Todo mundo é bom de falar de algum aspecto da ascensão, do espiritual. Todo mundo tem uma missão. Existem várias missões sendo empreendidas nesse momento de transição planetária.
Temos vários trabalhadores da luz aqui em vários tipos de missão. Então é muito, eu acho muito assim perigoso quando a pessoa se coloca nesse negócio de eu sei tudo. Tanto que canalizadores daquela época eram todos canalizadores, todos nós somos, né? Eles também eram. E eram bons de falar em alguma coisa, em algum aspecto, mas às vezes quando ia falar de outro aspecto, falava besteira, falava merda, falava a partir de uma consciência primitiva, uma consciência cheia de preconceitos, uma consciência cheia de dogmas. É por isso que chega um momento do nosso despertar espiritual que já não é mais suficiente ficar sendo guiada pela mente de ninguém. Ficar sendo guiada só pelo que a pessoa fala. E eu vejo uma confusão muito grande, que as pessoas compartilham diariamente vários vídeos comigo. Sempre tem alguém, mas Joyce, olha esse vídeo que essa pessoa falou, que não existe chama gêmea. Né? E às vezes são pessoas famosas da espiritualidade, né? Olha o que essa pessoa falou, que esse negócio de chama gêmea, isso aí é coisa da Matrix. Isso aí é armadilha dos arcontes. Olha o que essa pessoa falou, Joyce, que chama gêmea nunca fica junta. E são pessoas respeitadas, e são pessoas, algumas eu até gosto do trabalho. Mas fica uma coisa muito clara, ninguém sabe tudo. Ainda, ninguém sabe, ninguém está nesse papel de eu tenho todos os conhecimentos, eu sei falar de todas as missões que estão aqui. O ego espiritual é um negócio gigantesco. E é justamente isso que a Rafaela ia falar aqui. Ego espiritual, já se não foi só desaviso. Isso que eu estava falando, exatamente. E pouco entendimento, não. Ele literalmente tirou Maria Madalena de jogada. Pedro sabia do poder desses ensinamentos. Né, exatamente o que eu estou falando, essa questão do ego espiritual. Né? De tipo, a pessoa ser boa de falar de uma coisa, mas o ego espiritual, né? Paulo basicamente falou que as mulheres tinham que aprender calada. Paulo que trouxe esse conhecimento de que a mulher é inferior, de que a mulher é menos inteligente, é inferior, é melhor deixar um homem liderar. Paulo que tinha certos tipos de preconceitos, entendeu? Até em relação assim aquilo que é interpretado hoje nessa questão da sexualidade, né? Da condição sexual, da orientação sexual. Isso saiu da boca de Paulo, não que ele tenha dito exatamente essas palavras, né? Mas certos entendimentos, né, que dão ao cristianismo esse aval para eles falarem dessa questão da orientação sexual vieram de Paulo. Então, assim, sim, falaram muita besteira. Por quê? Porque ninguém sabe tudo. E o que né, então, o que a gente faz? No meio de um monte de canal, um monte de espiritualista, um monte de guru, o que a gente faz? Gente, não tem outro caminho. É a expansão da consciência. Não tem um outro caminho. Tem um texto na Bíblia, agora eu não vou lembrar, onde Jesus Cristo fala que a gente tem que insistir, né, em provar para nós mesmos a verdade, né? Até o final da live eu vejo esse texto para gente. É tipo um caminho de busca, onde você precisa provar isso para você. No sentido de você precisa entender, não aceitar a verdade porque alguém está falando. Né? Não, eu acredito na união da chama gêmea porque a Joyce fala disso. E se amanhã a Joyce, né, virar casaca? Se amanhã a Joyce falar que não acredita em mais nada disso? Se a Joyce dá uma de doida e falar, gente, isso tudo é mentira, eu não quero mais falar de nada disso, tá? Você vai deixar de acreditar? Se amanhã eu falar que eu não acredito em mais nada disso, você deixa de acreditar também? Né? É sobre isso. É por isso que o meu trabalho, minha preocupação é sempre trazer o conhecimento para que vocês possam expandir esse conhecimento. Seria até mais fácil eu chegar com um texto, né? Um textozinho e tal, e em todos os meus vídeos só falar, hoje eu vou canalizar Miguel Arcanjo, e blá, 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 blá. No próximo vídeo, hoje eu vou canalizar a Mestra Rovena, e blá, 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 blá. Hoje eu vou canalizar Maria Padilha, um monte de coisa. Hoje eu vou canalizar a Federação Galáctica, e aí vai. Hoje eu vou canalizar o comando não sei das quantas. É até mais fácil fazer dessa forma. Só que aí vocês iriam escutar e iam acreditar porque é um mestre tal que falou que não sei o que, tal que falou que não sei o que. E quando vocês escutassem alguma coisa contrária, e quando vier, eu acho muito interessante, tem uma coisa na espiritualidade que eu acho até engraçado, que às vezes alguém canaliza Miguel Arcanjo e ele vem e fala uma coisa. Aí outra pessoa canaliza Miguel Arcanjo e Miguel Arcanjo está falando outra coisa. E por aí vai. E, assim, é preocupante, num sentido, né? É preocupante se a pessoa só vive uma espiritualidade de assistir vídeo, de se guiar pelo que as pessoas falam. Se a pessoa não está tentando entender, expandir a consciência. Quando a gente expande a consciência, a gente pega, por exemplo, né, as cartas do apóstolo Paulo e você vai lendo e você fala, isso aqui sim, você dá um check lá, isso aqui não. Isso aqui é maluquice da tua cabeça, seu velho doido.
Aí vai, isso aqui não, isso aqui você arrasou, Paulo, aqui você arrasou, maravilhoso isso aqui veio direto da fonte criadora, aqui não, aqui eu também vou apagar, porque isso aqui não serve para mim. É você ir pesando, é você construir a sua espiritualidade com aquilo que hoje você tem de código, né? Porque naquela época, que nem eu falei, gente, era uma densidade gigantesca. Imagina a política daquele lugar, onde poucas pessoas sabiam escrever, ler e escrever, eram poucas as pessoas. Era até essa coisa de escrever os rolos, isso era um negócio dificílimo. Escrever, até para quem sabia escrever, naquela época era um negócio muito difícil. É você pegar uma pena, molhar na tinta e ir pintando letrinha por letrinha. Era um negócio muito difícil, não é que nem hoje, né? Ou escrever igual caneta, papel, isso é rápido. Agora, escrever com pena, com tinta e desenhando as letrinhas, isso era uma coisa muito difícil. Então, naquela época, eles tinham todo um cuidado até na escolha das palavras, que não dava para ficar explicando toda hora a mesma coisa, porque escrever demorava. Né? Então, era um trabalho muito difícil naquela época. Então, hoje a gente tem o privilégio, hoje a gente está com uma consciência mais expandida que eles naquela época, a gente consegue pesar. E a gente tem muito conhecimento disponível, muito. Né? Então, essa é a importância, sabe, da gente entender, ter o nosso conhecimento, que se amanhã ninguém mais acreditar nesse negócio, as terapeutas de chama deu a louca em todo mundo, e todas elas estão falando que isso é mentira, dizer que você ainda vai saber porque você é a chama. Você tem a chama dentro de você. Você ainda vai saber contra tudo que está ao seu redor. Não porque você vai deixar de acreditar, porque as outras estão deixando de acreditar. Isso é expansão da consciência. É saber o que isso aqui eu vou pegar para mim. Nossa, isso aqui que a Joyce falou, gostei. Ressoou, vou pegar. Não, mas já essa outra coisa aqui que ela falou, ela deu uma viajada aqui. Isso aqui eu vou tirar. Né? Porque sim, pode acontecer. Todo canalizador, toda pessoa está sujeita a ego, está sujeita a tudo isso. E por mim está super ok. Eu trago aquilo que eu estou entendendo e vocês tiram aquilo que serve para vocês e montam com outras peças de outros quebra-cabeças, principalmente as suas. Né? Então, isso é a expansão da consciência. É o saber, é o conhecer a verdade, porque é a verdade que vai libertar. Eu intuo há anos que vou ascensionar fazendo amor, que tem um homem que é ele que vim encontrar, e eu a ele, e que não precisa ter ciúmes, pois somos 100% satisfeitos como um outro. Não cabe mais ninguém. Isso é código, né, Joyce? Isso é código maravilhoso. Você vai ver como é que isso é código. Vamos ver agora. É um trecho do Evangelho do Evangelho de Filipe, né? Esse trecho em especial está falando sobre a divisão da alma e a necessidade de união, tá? Isso aí eu fui colocando essas frases em cima só para eu entender quem era quem, porque foi eu que montei essas. Foi eu que montei aqui, no caso, esses quadradinhos separando os textos para a gente dar uma olhadinha. Então, esse aqui está falando sobre a divisão da alma e a necessidade de união, que diz assim: quando Eva estava em Adão, prestem atenção, tá, gente, nas simbologias, não havia morte. Ou seja, né, quando o feminino estava no masculino, não havia morte. Quando ela foi separada dele, a morte veio. Se ela voltar para dentro dele, e ele a tomar de volta, não haverá mais morte. É o tipo de coisa, é o tipo de conhecimento. Olha que coisa incrível a consciência expandida, né? É o tipo de conhecimento que até hoje, se vocês colocar no meio de pessoas que estudam isso muito a sério, eles vão ter dificuldade de entender isso daí. Mas eu tenho certeza que vocês já entenderam. E vocês nem precisam ter essa intimidade com a Bíblia que muitos estudiosos têm. Vocês já entenderam. Por que vocês entenderam? Que vocês são Eva. Que vocês são esse feminino. Né? É muito claro isso, né? Quando Eva estava em Adão, não havia morte, ou seja, quando as contrapartes estavam unidas, e principalmente o feminino estava em Adão, né? Me dá essa sensação, sabe quando às vezes eu falo com vocês assim, que o feminino é o núcleo, é a parte de dentro, o masculino é a capa, né? A parte de fora, o núcleo externo. O feminino é o núcleo interno, o masculino é o núcleo externo. Então, de certa forma, o feminino ele está no interno do masculino, vamos dizer assim, né? Mas é só uma expressão, tá? Mas me lembrou isso aqui, quando Eva estava em Adão, porque ele não fala quando Adão estava em Eva, quando Eva estava em Adão, não havia morte. Ou seja, quando os complementos divinos estavam em fusão, em união e fusão, tá? Então, eles eram imortais. Eles não se preocupavam com a morte naquela época. Eles eram imortais. Mas quando ela foi separada dele, a morte veio. Aqui também fica claro, né, como é que as coisas partem do feminino, no sentido de que o feminino é, sim, a polaridade agente, ativa.
né? Porque é tudo sobre o feminino aqui, né? O feminino está sempre nesse primeiro plano, com esse protagonismo mesmo. Quando ela estava em Adão não havia morte. Quando ela foi separada dele, a morte veio. E se ela voltar para dentro. E ainda tem essa parte aqui. Se ela voltar para dentro dele, então isso aí é bem literal mesmo. Essa questão do feminino ser o núcleo interno, o masculino ser esse núcleo externo, né? E é dessa forma que eles são um, né? Se ela voltar para dentro dele e ele, de certa forma, né, aceitar de volta, tomar de volta, não haverá mais morte. Aqui também para mim tá escrachado. Aqui no Evangelho de Filipe, aí já poderia parar aqui a live, né? Por mim já poderia parar aqui. Aqui a coisa já tá já para mim escrachada. E caso vocês tenham algum comentário, vocês podem ir fazendo, apesar de eu estar compartilhando a tela, tá, gente? Eu estou aqui em outra tela, então eu posso ir lendo também os comentários de vocês. Yin Yang, para mim se refere à energia. Sim, exatamente. Exatamente, Rafaela. Sim, tudo sobre ela. O feminino está no comando. Exato, Rafaela, exato. Né? Aqui nesse texto aqui, para mim, fica muito clara essa questão do feminino ser está sempre nessa. É tudo tá tudo no comando do feminino, da mulher, né? Sobre. Kelly, né? Eu falei Kelly, não falei Kelly, não? Tá, eu li o primeiro aqui, que foi o da Rafaela, né? Aí o de baixo tá o da Kelly, né? Falei Rafa. Desculpa, amiga. Ah, é que logo eu disse, primeiro eu falei o da Rafaela, aí depois eu li o seu e acho que eu devo ter lido. Mas exatamente, Kelly, essa questão de tudo sobre Eva. Então, essa iniciação aqui eu achei maravilhosa. Agora vamos para o próximo texto. Ai, eu arrepiei toda aqui. Esse texto está falando sobre a verdadeira união espiritual, que diz assim: ninguém poderá ver o Senhor sem se tornar como homem e mulher. Olha que sensacional. Óbvio que isso aqui é um código, né, gente? Isso aqui é um código. Que Senhor que está falando aqui, né? Quem é esse Senhor que está sendo falado aqui? Obviamente, a gente está falando aqui da fonte criadora. Ninguém poderá ver o Senhor. Ninguém poderá se integrar a Deus, se integrar à fonte criadora de todas as coisas, retornar ao divino, sem se tornar como homem e mulher. Esse texto, apesar de pequenininho, ele é muito forte. Ele é muito forte. Isso aí é que nem a gente está falando, né? Sobre essa coisa de que para a igreja é uma heresia. Para a igreja isso aqui é uma grande heresia. Agora vamos colocar né, na linguagem espiritual. Ninguém poderá se reconectar com o divino ou com a fonte criadora sem se tornar como masculino e feminino. O masculino e feminino é a fonte, né? É a fonte para este retorno, né? A fonte criadora, a Deus. Olha o matrimônio sagrado aí, não é? E vai ter mais, hein, Rafa? Vai ter mais aqui. Aqui é só o iniciozinho. Equilíbrio das polaridades. Exato, Evanilde. Né? Aqui já está. Enquanto não equilibrar masculino e feminino, enquanto não se tornar como homem e mulher, as pessoas, obviamente, né? Como é que eles iam colocar isso aqui na Bíblia? Como é que ia explicar isso aqui? Ninguém pode. Então, tipo assim, né? Vamos ler com a mentalidade de terceira dimensão de uma pessoa religiosa. Mas peraí, eu vou ter que ser homem e mulher? Como é que eu vou ser homem e mulher? Está falando aqui ninguém, né? Nenhuma pessoa, ou seja, nenhuma pessoa pode ver o Senhor sem se tornar como homem e mulher. Então, essa pessoa ela precisa se tornar como homem e mulher. Como é que alguém vai se tornar como homem e mulher? Aqui está falando, como a Ivanilde falou, né? O equilíbrio das polaridades. É sobre isso. E como é que você equilibra essas polaridades? Né? Como é que se refere a essas polaridades? São as polaridades da alma, o masculino e o feminino da alma. Agora vamos para o próximo texto? Gente, esse aqui me emocionou muito. Jesus disse: quando fizerdes o dois, um, e o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o alto como o baixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino em um só, de modo que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino, então entrareis no reino.
Aí ele desenhou, ele deu a planta, ele fez mímica, mas claro que isso impossível. E óbvio, né, como eu falei, ele não poupou a nossa inteligência, porque aí cabe, obviamente, a interpretação. Primeiro que aí é um banho de leis herméticas, né? Cai barium purinho. E ele fala, deixa bem claro que a entrada no reino, ou seja, essa ascensão, ela passa pela união do masculino e do feminino. Não está falando aí de anulação, tá, gente? Está falando de fusão. É virar um só a ponto de você não saber mais quem é quem. Sobre a câmara nupcial que eu falei no início da live, né? Que é o matrimônio sagrado, que é a forma como desse livro, né? Dessa historiadora, que eu fui pegando algumas referências lá, porque é muito difícil você achar esse evangelho na íntegra, por questões de direitos autorais, esse tipo de coisa, de quem traduziu, mas assim, a gente encontra alguns livros de historiadores que foram muito confiáveis, e sim, mulheres, pelo menos onde eu estudei, onde eu busco como fonte, são duas mulheres, eu não vou lembrar o nome delas agora, mas são duas mulheres que traduziram e que vieram, né? Inclusive, uma delas bem afrontosa, que era uma monja, inclusive, e ela viveu, se eu não me engano, foi. Se não foi na Idade Média, foi um pouco depois da Idade Média. Eu acredito que ela tenha sido a primeira mulher a fazer essa tradução e a fazer e escrever seus artigos, digamos assim, sobre o Evangelho de Filipe. E dentro desses artigos dela, ela traz muito a questão sexual. Muito, gente. Ela deixa bem claro que não é uma coisa assim só espiritual, sabe? Ela traz para essa coisa, sabe, essa coisa e era uma monja, tá? Ela era celibatária, mas ela trouxe justamente esse entendimento da questão da união divina, do matrimônio, da sexualidade sagrada, como sendo assim, sabe, uma coisa extremamente prazerosa. Essas, sabe, essas delícias, assim, né? Que era uma forma como pintando assim a forma como ela se referia. Tipo assim, não tem que ser uma coisa, não precisa ser só espiritual. Não, é só, chama gêmea, é só isso aqui. Chama gêmea, não é sobre isso. Não, gente, o deleite, as delícias, tudo isso está disponível dentro dessa conexão. E somente dentro dessa conexão. Mas olha como é que esse texto está explicando isso. O mistério do casamento é grande. Oh, e como é grande, né? Sem ele, o mundo não existiria. A união é do mundo. O que é puro é outra coisa. O casamento da câmara nupcial. Este não pertence aos animais, nem aos que se unem como eles. Nossa, isso aqui foi um tapa na cara. Isso aqui foi um grande tapa na cara. E mais pra frente a gente vai entender. Que aqui tá falando, tá fazendo um comparativo sobre a união do mundo. Estão percebendo? Sobre a união do mundo, que é quase, né, que quase parecido com a união dos animais, né? Tá fazendo essa comparação da união do mundo e da câmara nupcial. No Evangelho de Filipe, fizeram questão de enfatizar esse termo câmara nupcial. Eles apresentam essa mesma palavra, eles apresentam em três palavras diferentes, mas se você traduzir as três, a tradução das três é câmara nupcial. Mas eles fizeram questão de bater nessa tecla. Porque aqui não está falando, né, o grande mistério do casamento, né, ou melhor, o mistério do casamento é grande. É um mistério que não é uma coisa que vai ser entendida com a mente racional dos teólogos, do meio religioso. É um mistério grande. É um mistério tão grande que até hoje, na espiritualidade, por quem se acha desperta, a pessoa ainda não entendeu. E a gente está falando aqui da câmara nupcial, né, que é realmente essa a verdadeira união, a união divina, essa que criou tudo. Sem essa, o mundo não existiria. O casamento, o mistério do casamento. Sem esse mistério, o mundo não existiria. Agora é interessante que frisa, uma coisa é a união do mundo, mas o que realmente é puro é outra coisa, não é a união do mundo, é o casamento da câmara nupcial. E o casamento da câmara nupcial não pertence aos animais nem aos que se unem como eles, ou seja, que é a galera da união do mundo. Então tem uma divisão, né? Tem uma divisão muito interessante aqui. Isso é para postar nos stories para geral ver.
A união é mundana. Sim, gente. E aqui, a gente já vai falar mais um pouquinho dessa união mundana, tá? Essa coisa de, ai, mas se não unir com a chama gêmea, você pode manifestar uma alma gêmea. Isso aí é a união mundana que esse texto está falando, e daqui a pouquinho vai ter mais um texto também que vai deixar isso mais claro. Qualquer um pode se unir. A pureza, não. Ela é de uma união específica, exato. Você pegou o ponto aí, Rafaela. Você pegou o ponto aí. Vamos para o próximo texto, para a próxima, né, lapada aqui. Sobre a libertação pela união sagrada. Se a mulher não tivesse se separado do homem, ela não teria morrido com o homem. Sua separação foi o início da morte. Por isso, Cristo veio para remediar a separação que aconteceu no princípio e unir novamente. Ai, gente, eu vou chorar. Ai, meu Deus do céu. E unir novamente os dois e dar a vida àqueles que morreram pela separação. Ai, Jesus, eu te amo. Meu Deus, que coisa incrível. Olha que eu li isso a tarde toda, eu li isso a tarde toda. Me emocionei várias vezes e quando chegou nessa parte, eu não resisti de novo, gente. Não, vou ler tudo de novo. Se a mulher não tivesse se separado do homem, vamos ler aqui mais de forma mais espiritual. Se o feminino não tivesse se separado do masculino, ela não teria morrido com o masculino. Sua separação foi o início da morte. Por isso, Cristo veio para remediar a separação que aconteceu no princípio e unir novamente os dois e dar vida àqueles que morreram pela separação. Eu nem precisava falar nada aqui, eu nem precisava comentar, que nem eu falei, né? Não é uma questão de você buscar sentido na coisa. Gente, o evangelho de Filipe tá assim, escrachado. Tá escrachado. Você só precisa ter a vivência para você entender o que o sistema religioso até hoje não entendeu e separou esse texto, né? Deixou de lado, excluiu completamente por achar isso uma heresia. Assim como muitos na espiritualidade acham uma grande heresia você atribuir a ascensão à união do masculino e do feminino, mas Jesus Cristo não achava. Tanto que ele veio para isso. Veio na consciência, tá, gente? Ele, que nem eu sempre falo, ele não vai descer aqui para fazer esse trabalhinho por ninguém, ele está apontando. Então, vai de quem realmente está despertando e entendendo isso. Vocês estão entendendo que essa é a chave, gente? Essa é a boa notícia. Não tem má notícia nisso, não tem escândalo, não tem heresia. Isso é a coisa mais normal desse universo. Ah, e vocês estão gostando? Já contei que o apelido da minha chama era Jesus Cristo quando estávamos juntos. Não, essa eu não tô sabendo, não. Não é à toa. Tanta treva disfarçada. Ai, é porque vai subindo aqui. Tanta treva de tentação sexual. A quem mais interessa a nossa separação física? Exato, exato. Demais. Demais, né, Cristina? Sensacional. Ai, obrigada, Kelly. É maravilhoso, né, gente? Muito bom. Amei. Ah, eu também amei, Juraminho. Nossa, esse evangelho é total aberto, é o fim da morte absoluta. Amém, Jesus, não é, Poli? Ai, gente, eu tô com calor de novo aqui. Ai, cadê o controle do ar? Vai lá. Ai, gente, sim, amei, eu também, Clé. Então vamos pro próximo? Pro próxima lapada? Então, esse aqui diz assim: esse aqui para mim foi o que mais me emocionou. Palavras de Jesus Cristo. Eu vos conduzirei a todos aos lugares de vossa herança, cada um ao lugar da sua contraparte, para que vos torneis um só em luz. Vamos ler de novo? Eu vos conduzirei a todos aos lugares de vossa herança, cada um ao lugar da sua contraparte, para que vos torneis um só em luz. Basicamente, Jesus Cristo está dizendo aqui que eu vou ser o cupido. Gente, as dinâmicas de chama gêmea estão em boas mãos, estão nas melhores mãos. Como é que a gente não vai ter fé nesse processo, meu Deus? Como é que a gente não vai ter fé nisso que está acontecendo? É Jesus Cristo que está conduzindo as contrapartes, uma de volta para outra. Então, como é que a gente ainda vai ficar dando ouvido para quem fica relativizando essa união com a contraparte? Se é o próprio mestre que está conduzindo. E é dos arcontes que a gente tem que se livrar. Sim, Bruno, exato. Escrito de um jeito tão papo reto, tão claro, que deixa dúvida, que não deixa dúvida, nem abre espaço para interpretações. Está vendo, Rafael? Eu tive essa mesma impressão.
que não precisa nem interpretar. E eu, quando estudava isso há décadas atrás, né, quando estudava isso, eu ficava ali tentando quebrar a cabeça, interpretando, e mesmo assim não via sentido. Hoje em dia não precisa, porque é aquilo, a gente está dentro da informação. Agora, vai você explicar, né, esse texto para outra pessoa que não está consciente de estar passando por nada disso. Não cabe. E tá tudo no despertar, né? Tá tudo nessa expansão da consciência, na gente ir buscar essas informações. O coletivo tá muito preso nesse negócio de ficar esperando, né? Ai, não sei o que, a informação vir de fora. O tempo todo, a informação vindo de fora. Ai, vamos ouvir o que a canalização da Federação Galáctica, a canalização da nave não sei das quantas, a canalização não sei o que, sei o que lá. E lógico que não é dizendo que não é importante, né? Não é dizendo que, mas é aquela coisa de, tá, mas e você? O que você acessou? O que você expandiu dentro da sua consciência? Eu observo muito isso no coletivo. Aí tem gente que grava vídeo, aí uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. E uma hora é para unir, outra hora não é para se unir, outra uma hora é para ser um casal, e outra hora não tem nada, absolutamente nada a ver com ser casal, porque fica perdido. Né? Se a pessoa, né, se tudo que ela sabe, ela recebeu, digamos assim, entre aspas, da espiritualidade, então ela não sabe de nada. Quem sabe a espiritualidade. Tem que ter esse papel, tem que ter o dever de casa, tem que ter você entendendo o que você está vivenciando, que você está na missão. Você está na missão, você não está na posição do restante da humanidade que vai receber esses códigos e tentar integrar. Não, você está em outra posição. Para que as pessoas na terceira dimensão tenham uma chance de sair daqui. Alguém tem que integrar isso. Alguém tem que integrar esses códigos, né, que eu sempre falo isso, esses códigos de ascensão que Jesus e Maria Madalena já deixaram na grade. Já está praticamente toda preenchida só com o processo deles. Aí com o nosso processo a gente vai só completando. Mais uma confirmação também, nenhum mistério, toda hora falando de mistério. Lembra da última live, né? Nenhum mistério pode salvar a alma se não for levado também ao seu par. Olha que importante isso, gente. Pois é em conjunto que eles receberão a herança da luz. Eu ouvi um amém? Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, porque essa daqui, gente, essa daqui quebra tanta tralha que tá aí no coletivo de chama gêmea, tanta gente falando tanta essa besteira. Vamos lá. Nenhum mistério pode salvar a alma se não for levado também ao seu par, pois é em conjunto que eles receberão a herança da luz. Aí dentro da egrégora das chamas gêmeas, a gente escuta que não, se o seu par, se o seu divino masculino, né, não alcançar, então você acende sozinha com a sua alma gêmea. Né? O meu processo não tem nada a ver com o processo dele. Não é assim que a gente escuta? Ah, não tem nada a ver. Quer dizer que eu vou estar fazendo o meu trabalho todo e se ele não fizer? Como se fossem coisas separadas, né? Que a pessoa nem entendeu o que ela é e o que a contraparte é. A gente não ouve isso até hoje, dentro deste processo de purificação, que é uma missão crística, né, que vai levar essas pessoas envolvidas à sua ascensão. Dentro desse processo, a gente vê esse pensamento. Gente, isso está escrito há tanto tempo. Como é que eles poderiam imaginar a aplicação disso? E aí, olha aí, caindo como uma luva dentro do processo. Né? O mistério que está sendo recebido por quem tem condição de receber um mistério, integrar o mistério. Sugestão de estudo para a próxima live. Os arcontes, sim. Só no Evangelho de Cristo e Sofia, se a gente estudasse ele bem a fundo, tem muita informação nesse, né? Como eles arquitetaram tudo, como eles prenderam a humanidade, como eles controlam tudo para a gente continuar aqui. Esses aí que dizem que é possível ascender sem ser com os gêmeos estão trabalhando para os arcontes. Bruna, né? Acaba que assim, mesmo que eles não saibam, né? Aquele que eu falei com a Rafaela que eu iria ler, né? Sobre a podridão. É podridão? Não, a união do mundo, né? Essa coisa de você estar com alguém que não é seu complemento divino. Só que esse eu não tive tempo de fazer esse quadrinho aí que eu fiz. Mas vamos fazer de forma mais crua mesmo. Deixa eu baixar aqui para a gente ter mais um entendimento também.
né? Aí a gente vai ler novamente aquela parte que a gente já leu: o mistério do matrimônio é grande, sem ele o mundo não existiria, pois a existência do mundo depende do homem, e a existência do homem depende do matrimônio. Ah, tá, não é o mesmo. Falou novamente que o mistério do matrimônio é grande, mas não é o mesmo texto, só está reforçando para quem ainda não tinha entendido, né? Ele falou e reforçou de novo. Pois a existência do mundo depende do homem, e a existência do homem depende do matrimônio. Pensai na união impura, que não possui poder. Ela é uma imagem, e é como se os que se unem fossem apenas figuras terrenas. Mas a união verdadeira é aquela do esposo e da esposa na câmara nupcial. Ali não há impureza, mas plena verdade. Eu achei bastante interessante esse texto aqui, né? Porque, assim, fala sobre essa união, aquela que é impura, né? Ela une as pessoas como se fossem figuras terrenas. O meu entendimento disso aqui, aquela coisa que é só aqui na fisicalidade. Você não conecta, né? Você pode ter a conexão dos corpos, mas não tem a conexão da alma, né? A conexão verdadeira é aquela da câmara nupcial. Essa câmara nupcial, para mim, fica muito clara essa questão da sexualidade sagrada. A gente vai ver mais para frente. Vamos para esse próximo texto aqui. Um outro trecho, né? Olha esse que forte, gente. Olha que chinelada essa aqui. Se a mulher se unir ao homem de fora da câmara nupcial, os que a tomam dela a tomarão com zombaria. Mas se ela se unir ao esposo verdadeiro, os que se unirem a ela se tornarão uma só carne com ela, e ninguém poderá separá-los. Vocês entenderam isso aqui, gente? Vocês entenderam aqui? Esse capítulo 67? Gente, olha isso. Vamos ler de forma espiritual? Se o feminino se unir ao masculino de fora da câmara nupcial, esse câmara nupcial aqui também pode ser a alma, né? Aquela que a pessoa, tipo assim, se ela se unir com alguém que está de fora dessa câmara nupcial, dessa alma, né, que deve ter essa fusão juntos, inclusive a fusão sexual, enfim, né? Se o feminino se unir ao masculino de fora, esse masculino, né? Esse masculino que possuía esse feminino vai tomar com zombaria. Esse zombaria também tem essa questão de impureza. Mas se ela se unir ao masculino verdadeiro, é muito interessante essa expressão, né? Ele poderia ter colocado assim, mas se ela se unir com o esposo, porque esse texto aqui, se você der na mão de um pastor, ele vai falar aqui que está falando de traição, né? De adultério. Mas vocês estão percebendo que isso vai muito além? Porque se fosse só uma questão de adultério, não precisa colocar o esposo verdadeiro. O esposo verdadeiro nem sempre vai ser aquele que a pessoa está casada. Então, existe esposo falso. Porque se tem um verdadeiro, então é um verdadeiro. Então, os outros são falsos. Se esse feminino se unir com o masculino verdadeiro, né? Eles, tipo assim, com esse, ela vai se tornar uma só carne. Ele vai se tornar uma só carne com ela e ninguém vai poder separar. É o casamento para sempre, se for com o masculino, o feminino e o masculino verdadeiro dessa conexão. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação minha. Tá, isso aqui é uma anotação, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tá. Vou ler essa aqui primeiro. Aqui, a união impura é entendida. Tá. Isso aqui não é nem minha. Não é assim, isso aqui é minha anotação. Aqui, a união impura é entendida por muitos gnósticos como os relacionamentos com alguém que não é o verdadeiro complemento da alma. Esses vínculos são figuras terrenas, ou seja, projeções temporárias manipuladas pela matrix dos arcontes, que confundem e aprisionam as almas. Que tudo isso aí a gente viu no texto, né? Todas isso aí é porque eu fui fazendo esses estudos, né? E fui fazendo as minhas anotações dentro das as anotações também dos artigos que eu li dessas historiadoras, dessas escritoras, né, e tradutoras também. Então, assim, para mim ficou muito claro, né, que essa questão de não ser alguém, de ser alguém que não é o complemento da alma, o verdadeiro complemento da alma.
E esses vínculos, se não for com o seu complemento verdadeiro, esses vínculos são só figuras terrenas, é só projeções, que é aquilo que é manipulado pela Matrix. Existe um texto também, não sei se eu mencionei isso aqui, mas existe um texto, se a gente tiver mais tempo para frente, a gente vai estudar mais coisas a respeito desse evangelho, onde fala nitidamente sobre essa questão essa trama dos arcontes de fazer com que as pessoas se unam, entre aspas, com pessoas que não são um complemento verdadeiro. Tem esse texto, né? Mas é como eu falei, esse evangelho, assim, é muita coisa que dá para estudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Já a câmara nupcial é o símbolo da união sagrada, interior e exterior, entre os complementos divinos. Esse matrimônio espiritual é chamado de plena verdade, porque reconecta a alma dividida ao todo, ou seja, o pleroma, né? Outra coisa que ficou muito clara também, essa coisa dessa câmara nupcial ser o símbolo da união sagrada. E assim, interior e exterior, né? Assim como também espiritual e material. É aquela coisa completa, já que uma polaridade representa o espiritual e a outra representa a matéria. Se vão se unir, não é só no espiritual, né? Não é só no espiritual. A frase, né, nesse último texto que a gente leu, a frase, os que a tomam dela a tomarão com zombaria, mostra como as forças arcontes escravizam a energia sexual e emocional quando a pessoa se entrega a quem não é o seu par divino, desperdiçando sua centelha criadora. Eu acho que daqui para cá acho que não tem um outro texto. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Esquentou de novo aqui. Gente, quanta coisa, né? Que achado incrível esse texto. Que maravilhoso esse texto, gente. Sim, a podridão das energias sexuais que servem como obstáculos entre as contrapartes. Sim, sim, gente. Então, essa questão sexual, né, fora da questão do masculino e feminino da mesma alma, isso realmente é uma coisa muito séria. Porque é justamente na união do masculino e do feminino da mesma alma onde acontece essa transmutação, né? Onde acontece o fogo transmutador das chamas, né? Quando você está numa união divina, tá? Também não é só essa união de corpos na matéria, sem fazer o trabalho interno, sem se reconectar com a centelha, sem, sabe, viver uma vida de 3D com a sua chama. Não é isso. Então, tipo assim, você tem que realmente ativar isso em você, a sua centelha tem que estar ativada, porque a união divina, ela é corpo e espírito, né? Corpo e alma. Ela é material e espiritual. Então, quando isso acontece, de fato, você conecta com a sua chama não só os seus corpos, você conecta emocional, você conecta espiritual, você conecta seus chakras, você conecta cada corpo sutil. Tudo que você tem de informação se encaixa perfeitamente em tudo que a sua chama gêmea tem de informação. Então, quando você une uma coisa com a outra, né, a informação assim circula entre vocês, transmutando, limpando, expandindo, fortalecendo, porque é o mesmo DNA energético, é reconhecimento, é uma coisa muito poderosa. Quando você está com uma pessoa que não é o seu complemento divino, esse reconhecimento não tem, né? Não tem isso aqui. Fica aquela coisa meio assim. Então, é um despejando no outro questões de traumas emocionais, criança ferida, ancestralidade toda problemática, cheia de karma. E um despeja isso no outro e não acontece a transmutação. Yin yang, não acontece isso. Por que tanta gente se adoece tanto nessa questão sexual? Já se perguntaram isso? Por que tanta gente adoece emocionalmente ou adoece fisicamente mesmo? Por que tem tanta gente casada deprimida? Por que tem tanta gente casada com muitos, principalmente o feminino? Principalmente o feminino. Por que tem tanta mulher casada, né, vai se apagando? Ao invés da pessoa ir brilhando, a pessoa vai se apagando. Entra questões emocionais, entra depressão, entra muitas outras doenças, né, enfim, neurológicas. Por que isso vai acontecendo? Porque ele vai ficando um peso, né? Vai acumulando um peso que não é transmutado. E geralmente, nessas questões, né, o feminino, ele vai pagar com esse emocional e espiritual, e o masculino geralmente paga na questão material.
onde tem muita quebra, onde tem muito prejuízo, onde o cara começa a dar muito errado. Isso é uma coisa que, assim, os controladores desse sistema, não só os controladores, as elites sabem disso. Essas pessoas que vocês veem por aí, bilionárias, essas pessoas sabem disso. Por mais que o sistema tenha, de certa forma, um incentivozinho, né? Até essa questão mais moderninha, mas até no tradicional também está errado, tá? Esse incentivo para você, né? Ser de todo mundo, e todo mundo é teu também, e não sei o quê. Se você for olhar essas pessoas que são muito multibilionárias, as pessoas não fazem isso. As pessoas elas se casam com aquela pessoa ali e fica casada com aquela pessoa ali o resto da vida. Eu vi um vídeo que falou sobre isso, né? Tipo assim, aí eu tô falando de elite, tá, gente? Não tô falando de pessoas ricas, não. Essas pessoas sabem que esse é o segredo. E sabem que não é com qualquer pessoa. Essas pessoas já vêm sabendo disso. É um tipo do segredo que fica só ali entre elas. Então tem essa coisa da manifestação na matéria muito grande. E fica ali só entre o clubinho. E, obviamente, né, como eles fazem isso no ego, como eles fazem isso sem passar por toda essa depuração, porque não quer, porque não é interessante, porque poderia, se quisesse. Eles usam isso para se manter no topo da pirâmide. Né? Mas é o segredo mais bem guardado da humanidade, que foi tirado da gente, que Jesus Cristo veio aqui, tentou colocar na nossa mão, mas sabia, óbvio que sabia que não ia chegar naquele momento, não ia chegar na nossa mão, e mesmo se chegasse a gente também não ia entender, é porque é para esse momento aqui e agora. Cada vez mais claro para mim escolher o celibato, né, Cleia? Eu tenho um problema em assistir lives, mas a da Joyce eu posso ficar 10 horas e ainda assisto novamente sem problema. Que lindo! Ai, obrigada, Noêlia. Nossa, vocês são demais. Mas a gente está terminando, tá, gente? A gente está terminando agora. Eu só vou terminar de ler esses comentários aqui e a gente vai terminar, porque tem mais live de estudo. Mas, gente, eu falo isso desde sempre, não sou doida. Essas mulheres todas se relacionando como minha chama é interferência pura para não deixar a gente perto. Eu já vejo com aquela coisa, né? Eles também estão fazendo o processo deles. E o processo do masculino, tanto na polaridade quanto na vivência masculina, é limpar coisas da vivência do masculino. E isso eles não conseguem fazer com a gente. Nem deveria. Nem deveria. Eles têm que transmutar. Gente, pensa no masculino na terceira dimensão. Esse masculino fora de equilíbrio. Esse masculino predador. Esse masculino predador sexual. Esse masculino, né, enfim, impuro. Pensa em quanta coisa tem para limpar. Quem vai limpar? Quem tem condições de ir lá manifestar? Porque assim como muitos femininos estão manifestando questões emocionais que não é nem nossa, está manifestando isso de ancestralidade, está manifestando que está no inconsciente coletivo. Você precisa sentir um monte de coisa, porque você sabe o caminho de transmutar isso. Nem que hoje você fique perdida, nem que amanhã você esteja chorando, mas uma hora você vai virar essa chave. E quando você virar essa chave, né, você vai enviar para essa grade planetária essas informações para que as pessoas que estão por aí na humanidade, que não vai conseguir despertar para nada disso, as pessoas do nada, às vezes ela acorda numa manhã e fala: quer saber? Eu, eu vou me livrar dessa situação, eu vou me livrar desse relacionamento, eu vou, sabe, eu vou escolher a mim. A pessoa do nada ela tem um insight. Todo insight que a gente tem é porque alguém sofreu para jogar aquilo ali pra gente, né, de alguma forma, né? Se não for um insight diretamente do seu eu superior. Mas esses insights que a gente tem é com a informação que está aqui, ó, no campo quântico. Todos nós estamos aqui conectados a esse gigantesco campo quântico, né? Da mesma forma que a gente está transmutando coisas, a gente está transmutando sentimentos muito feios também dentro da gente. A gente acha que só eles que estão fazendo a parte, né, feia. Não, a gente está transmutando um sentimento de posse, de ciúme, de uns egos gigantescos, né, enfim, de incompreensão, de desejar o mal para ele, para a gente poder ficar bem. Quantas vezes, às vezes, eu tinha essa coisa, né, lá no iniciozinho, eu queria acreditar que ele estava muito mal. Eu queria acreditar que estava tudo dando errado dele, porque de alguma forma isso me fazia sentir um pouquinho melhor. Olha que coisa horrível. Então a gente também está transmutando muita coisa. As chamas gêmeas estão transmutando toda a podridão que existe nesse sistema. E isso também é divino. Então tem masculinos aí, homens, chamas gêmeas, que estão lidando com questões de depravação sexual. Estão lidando com, sabe, umas imundícies da carne. E assim como a gente tem que sentir para manifestar, eles têm que meter a mão na massa também para
para ver que não é bom, para ver que aquilo ali é horrível, para ver que aquilo ali suga, para ver que quanto mais eles fazem aquilo ali, pior a vida vai piorando, e o emocional vai piorando, e um monte de coisa, eles precisam fazer, né? Meu Deus do céu, eu sempre falo isso, desperdiçando energia vital. Juro que nunca tinha ouvido falar sobre esse evangelho. Puta que pariu, pelo amor. Uma live daquelas bem grande, pública, só destrinchando esse evangelho. Sim, exato. Mas, olha, se está fisicamente com a chama, não precisa fazer nada, é só estar presente, que milhões de coisas são acessadas, consteladas, movimentadas, é uma cura. Entre as chamas gêmeas sempre é cura, né? Sempre é cura. Por isso que a gente não precisa, nesse momento, não precisa nem estar junto na fisicalidade. A cura já está acontecendo, a transmutação já está acontecendo. E daí eu falei naquela meditação do Maria da Madalena, o que a gente é não é a vela, nós somos a chama. Mesmo que a vela pode estar em lugares separados, mas a chama, né, aquilo que a gente é na essência, nunca separou da nossa chama. E é isso que está agindo. Nós estamos incendiando esse planeta com essa chama sagrada. E aí está tudo sendo limpo, tudo sendo transmutado. Cada um dentro do seu processo, com a sua pecinha do quebra-cabeça, com a sua informação, com a sua contribuição, trabalhando naquilo específico. Que ninguém vai precisar trabalhar em tudo. A gente trabalha naquilo que a gente sabe como contribuir. E o resto a gente recebe. Né? E todos estão trabalhando assim, todos. Então, por isso, todos os processos são sagrados. O masculino da terceira dimensão não vai chegar nesse estado, esse despertar, né? Se eles não passarem por isso, se eles não irem percorrendo esse caminho fisicamente. Que live maravilhosa, de fato não cansa. É tanta informação preciosa, não é, Alejandra? Maravilhosa. Viu como é que as coisas se encaixam? Sem precisar forçar? Viu por que que isso é um mistério para todo mundo? O próprio texto fala o mistério do grande. É isso mesmo, o mistério do grande casamento. O mistério do matrimônio é grande. O mistério do matrimônio é grande. O próprio texto fala isso. A igreja tirou esse texto fora, porque, né, para eles é uma baita de uma heresia. É só para quem tinha condição mesmo de entender. O meu pediu a mulher em casamento mês passado e na legenda da foto do pedido dela colocou: vou casar com o amor da minha vida. Ai, que romântico. E eu me respondi em pensamento: não vai não. Tu nem conheceu o amor da tua vida, ainda porque tu tá com. Ai, ai. Mas é aquilo que o texto falou, né? A união do mundo. É a união do mundo. Gente, e se tem união do mundo acontecendo nesse momento, é para aprendizado só. Ele só está indo para se tornar essa versão apta para a união divina. Só isso. Só que ele precisa fazer isso no tato, ele precisa fazer isso na fisicalidade. É o processo dele. Yin Yang. O dele é fora, o seu é dentro. E por aí vai. Meus amores, agora vamos encerrar, né? Agora vamos encerrar. Deixa eu fechar aqui o chat. Nossa, que live é essa? Que maravilha. Meu Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Maravilhosa. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo, né? Terem topado aqui esse novo desafio para a gente. E é sobre isso, tá? O meu trabalho é sobre fazer com que vocês entendam o processo para além da mente racional. Então, amanhã pode, quem for falar qualquer coisa, vocês vão estar entendendo isso porque vocês estão entendendo lá de dentro. Não adianta nada eu chegar aqui e eu falar, gente, eu tenho a mensagem de não sei de quanto aí para passar para vocês. Eu trago-vos verdades, né? Não é sobre isso. É sobre vocês entenderem isso. É sobre vocês terem a certeza. É sobre o saber. É só saber. É um saber. É só isso. É saber e pronto. E isso vocês já vão quebrando tanta coisa dentro de vocês dessa programação. Aí, né, esse sistema que fica sempre injetando coisas na gente, aí amanhã ou depois eu ouvi alguém falar que não é sobre isso, que não é sobre aquilo, que não é isso, que não é aquilo. É só uma questão de a gente entender que então essa pessoa ela está achando que está desperta, mas ainda não despertou e está tudo bem, todo mundo tem seu tempo, mas a gente vai desautorizando essas programações de entrar na nossa cabeça, porque se entrou na cabeça daquela pessoa, porque né, tem um processo de despertar ali que está se dando, não precisa entrar na nossa. E essas informações, quando entram, elas fazem uma bagunça, se a gente deixar, né? Então é só o saber. É só o saber. E a gente está começando a abrir esses rolos. Tá bom, meus amores? Boa noite para vocês. Foi sensacional. Por mim, faria uma maratona de lives para seguirmos esse estudo. Bora fazer. Só nesse Evangelho de Filipe a gente já fica um tempão nele.
Nossa, tem muita informação, muita informação. Obrigada pela live, Li. Ah, eu que agradeço, Kelly. Obrigada, meu amor. Vamos sim, Joyce. Que evangelho maravilhoso. Muito. Isso que a gente não estudou o Piscis Sofia ainda, gente. Apócrifos é vida. Joyce, trago códigos de acessão. Códigos. Trago-vos os códigos de acessão. Ai, ai. Ah, mas é como minha mente entende as coisas, gente. É porque a gente está jogando informação no campo quântico para ser acessado no inconsciente coletivo. É isso, né? Códigos é a forma de dizer. Como a gente está aqui presos ao inconsciente coletivo, um conectado com o outro dentro desse planeta, então aquilo que você está enviando está sendo captado. Então eu falo código, assim, né? Acho que é mais espiritual do que a pessoa destrinchar esse evangelho, não é, gente? Então é isso, meus amores. Deixa eu travar a live agora. Se deixar, ó, vai dar meia-noite. Tem gente que acorda amanhã cedo, enfim, né? Então deixa eu fechar aqui. Uma boa noite para quem acompanhou até agora.